É sim, é sim. E o Senado aprovou ontem um projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo e aumenta as penas para ofensas contra mulheres. Pela proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, a injúria, que é quando você fala mal de alguém e essa pessoa ela fica abalada, ai, como me dói. E a injúria motivada por ódio ou aversão ao gênero feminino passa a ser punida com reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. E eu fico me perguntando, porque eu sou, além de muito rico, muito bonito e muito alto. Então, quando eu chego na noitada, a mulherada vem cá em cima de mim. Eu falo, sai! Eu quero saber, Caivano, se eu vou agora responder por injúria racial. Pavinato. Vão falar, você tem aversão de mulher? Eu falo, tenho! E agora o que será de mim? Mas, olha, enquanto você estava falando, eu estava Serei uma fábrica de injúria misocógena? Vai entrar no seu rol de processos. Só porque eu nunca passei por uma vagina nem para nascer? Eu nasci cesariana? Muito bom. Ódio ou aversão de gênero, como é que se prova isso? Eu não sei, pois eu não aguentaria ver um Big Mac na minha frente. O caminhão de laranja, como que se prova que tipo de laranja tem ali? Como é que você prova ódio ou aversão ao gênero feminino? Eu queria saber, há tão sábios senadores. E olha que foi de lavada, né? A maioria deles, porque, claro, é uma pauta fácil, uma pauta woke. Agora, vocês não sabem que essa cultura tá acabando? Dentro. Pauta dentro. E tá, né? Agora tá. Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, tudo que é possível, que puder ser feito para proteger as mulheres brasileiras que têm um alto índice de violência é importante. Ponto. Agora, esse tipo de pauta, na boquinha da eleição, há 6 meses... Boquinha da garrafa, achei que ele ia falar, boquinha da garrafa. Na boquinha da eleição, há 6 meses, pouco mais de 6 meses da eleição, é complexo. É importante que o projeto, vale lembrar, que passou no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, está ganhando uma certa visibilidade com a aprovação do jeito que foi feita no Senado, e na Câmara dos Deputados vai ser melhor discutido, a sociedade vai estar mais presente, para que não se aprove programas eleitoreiros. O pessoal vai votando lá com o objetivo de dizer que fez um projeto que defende a mulher na boquinha da eleição, e aí acaba atrapalhando o processo, mais atrapalhando as mulheres do que ajudando. Essa de onde diz na boquinha? Na boquinha, na porta da eleição. Próximo, chegando na eleição. Pavi, posso? Você me permite? Claro. Olha só, você foi processado por ser contra aquela questão da forma como colocou-se o desembargador e como ele tratou uma menina... falando que criança deixa de criança quando ela se prostitui. Isso. E aí eu fiz uma alusão recentemente, que teve até um outro caso, né, que reverberou bastante, de uma criança que foi estuprada. Uma vulnerável, que é estupro de vulnerável, já conversamos, já falamos sobre a súmula, etc. E foi em vista da tua crítica ao que o desembargador falou, eu vou fazer essa alusão junto com esse negócio aqui de ódio ou aversão de gênero, que não significa absolutamente nada. Mas a população que está aí nos vendo prefere defender muito mais a vida de um cão, e eu não estou dizendo que não tenha que ser defendida a vida de um cão, porque ele foi maltratado, porque ele foi perseguido, não é disso que estamos tratando. Mas quando você se preocupa mais com os maus tratos, que também não há a menor chance de ser definido, assim como não há chance de ser definido o ódio ou a aversão de gênero, e você deixa de proteger uma criança de 14 ou de menos de 14 anos, que foi estuprada, às vezes até por alguém da família, você não se preocupa que ela está na rua pedindo esmola, é só hipocrisia. Essa é a grande verdade. E tem mais. Vale lembrar que a Constituição brasileira, ela recrimina todo tipo de discriminação. Sim. Discriminação de qualquer espécie. De maneira que essa questão de incluir coisas na lei do racismo é de uma bobagem, de uma estupidez imensa. Aliás,
considera-se racismo a discriminação motivada por preconceito de raça, etnia, sexo, religião. Isso é de uma ignorância atroz. Você quer criminalizar o racismo? Então você criminaliza toda conduta motivada por preconceito. Toda conduta de discriminação motivada por preconceito de qualquer espécie. Preconceito porque você é bolsonarista, preconceito porque você é lulista, preconceito porque você é gordo, preconceito porque você é magro, preconceito porque você é lindo, preconceito porque você é feio já fica mais difícil, porque gente feia também é aquela coisa. Não, vamos falar bem da verdade, porque aí você vai falar preconceito de gente feia, aí vão querer que você coma as pessoas feias, né? E é aquela coisa. Jorge Amado, para quem é inculto e acha que eu estou falando é coisa de ignorante, não é. Vou citar aqui um ícone da esquerda brasileira, um ícone do comunismo, que é Jorge Amado, que em seu livro Tieta do Agreste, lá pelas tantas, isso tem no livro, lá pelas tantas do livro Tieta do Agreste, a sobrinha de Tieta chega para ela falar assim: olha, tia, eu quero me casar com ele me elogia tanto. E Tieta responde o seguinte: menina, deixa de ser besta, elogio de homem é pau duro. É isso que Jorge Amado diz no livro Tieta do Agreste. Então é aquele negócio, aí você fala assim, você não quer transar comigo? Não, porque você é feio. Aí a pessoa fala que está discriminando. Não é, aí é a prova do famoso por quem os sinos dobram. É porque os badalos badalam e coisa e vai. Mas, em suma, em purê, a discriminação motivada por preconceito, que é o seguinte, não é essa questão do sexo é brincadeira, mas assim, eu não deixo entrar no meu bar palmeirenses, ou corintianos, ou carecas, ou bolsonaristas, ou lulistas. Toda discriminação motivada por preconceito tem que ser racismo. Porque senão a gente vai ficar cada vez mais aumentando essa lei do racismo, porque cada vez mais vai aparecer um grupo alegando um ismo e dizendo que tem que entrar com essa categoria na lei. Isso não tem fim. Isso não, porque a militância, especialmente a de esquerda, ela é especialista em criar categorias de oprimidos. É uma fábrica de oprimido. Quando a gente achava que a questão homossexual e transexual estava resolvida, vem a militância criando não binários, comum de dois gêneros, saci pererê, congêneres e tal. Então a gente tem que parar com isso e entender que racismo ou é a discriminação motivada por preconceito de qualquer espécie, conforme firmado no acórdão do STF de 2003 do caso Elvanger, ou a gente vai ficar batendo palma para louco sambar. É isso. Então. E tenho dito, benedito, missão dada é missão cumprida. Uma pesquisa Poder Data, divulgada hoje, mostra que Lula, há pouco mais de 6 meses do primeiro turno da eleição presidencial, é desaprovado por 61% dos brasileiros, enquanto apenas 31% aprovam. É a maior taxa de desaprovação já registrada desde março de 2024, quando a pesquisa começou a ser feita com 2 perguntas: se o eleitor aprova ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente como o do governo em geral. Na pesquisa de hoje, no caso da administração federal, 57% desaprovam e 37% aprovam. As curvas do infográfico do histórico da avaliação do desempenho de Lula mostram que em 2 anos, de março de 2024 a março deste ano,
a percepção da população sobre o trabalho do presidente Lula se deteriorou. Na época, 2024, a diferença entre os que aprovavam e desaprovavam Lula era de 11 pontos. Hoje, essa diferença triplicou. São 30 pontos percentuais. E hoje também uma pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel mostra o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno das eleições deste ano. Empatados na margem de erro, mas com o crescimento de Flávio Bolsonaro em 1 ponto percentual desde a última pesquisa, e ele agora tem, com isso, 47,6% das intenções de voto contra 46,6% de Lula. Na última pesquisa Atlas Intel, divulgada em fevereiro, Flávio aparecia com 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula tinha 46,2% das intenções de voto. Infelizmente, esse crescimento vem acompanhado do casos de família, né, Cristina Rocha? Falando em eleições, aliados de Tarcísio de Freitas e de Michele Bolsonaro ainda têm esperança, mesmo que remota, de que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro leve o ex-presidente de lançar o filho Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026. A aposta é a de que em casa Michele consiga convencer Bolsonaro a mudar de ideia e lançá-la, porque o jeito que você escreveu lançarela tá lindo no pizzaria, TT. né? Lançarela! Quem é ele que vai lançarela? Pizza do quê? De lançarela. Lançá-la ou lançar Tarcísio como candidato à presidência da República. Apesar da esperança dos aliados de Tarcísio e de Michele, lideranças do PL e caciques do Centrão consideram remotas as chances de Bolsonaro trocar seu candidato a essa altura do campeonato. Aliás, segundo o jornal O Globo, a domiciliar de Bolsonaro deve ampliar o poder de Michele sobre os rumos da campanha deste ano. Pessoas próximas à família dizem que a primeira-dama passa a concentrar o acesso cotidiano do ex-presidente e tende a influenciar diretamente decisões políticas num momento em que Flávio Bolsonaro mantém agenda intensa fora de Brasília devido a essa pré-campanha. A avaliação de aliados é que a reunião de Michele com Moraes, realizada na véspera da decisão da prisão domiciliar, reforçou sua posição como principal articuladora no momento. E ainda por cima tem a questão Moro. Recém-filiado ao PL, o senador Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo do Paraná, admite que teve divergências com Jair Bolsonaro no passado, mas que agora, ao chegar no partido do ex-presidente, é necessária a união para a construção de um país melhor. Disse ele que acabou de sair da União. Que engraçado. A CNN, Moro relembrou que em 2022 não teve apoio de Bolsonaro para se eleger senador no Paraná, mas o apoiou no segundo turno contra Lula. Apesar disso, Sérgio Moro afirmou que as divergências, tanto com Flávio Bolsonaro quanto com Jair Bolsonaro, ficaram no passado. Aspas. Não mudo, o que falei no passado. Fecho aspas. Ou seja, ficou no passado, mas ele não muda o que ficou no passado, o que ele falou no passado. Que coisa é essa? Não mudo o que falei no passado. Foi isso que ele falou para CNN, valendo lembrar que em 2019 o Moro mencionou que o então presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu investigações baseadas no COAF, beneficiando Flávio Bolsonaro em casos envolvendo o ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz. Já em 2020, quando era ministro da Justiça,
Moro acusou o então presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal. E esse episódio fez Moro deixar o ministério. Ainda em 2020, mas em dezembro, Moro foi às redes sociais para criticar, e às redes de imprensa, para criticar a demora do governo Bolsonaro em começar a vacinar a população contra a Covid-19. No ano seguinte, em 2021, Moro criticou um suposto esquema de rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro. E agora o Moro vai para a CNN e fala: não, retiro nada do que disse.